Romanos capítulo 1, verso de número 16. Abra a sua Bíblia, ouça o que Deus falará contigo. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o quê? Poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Agora vamos ler todos juntos? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pode se assentar. Praticantes do caminho praticam as boas novas da salvação, buscam no Evangelho de Jesus o ensinamento necessário para a manutenção e crescimento da sua fé. Nós olhamos para Cristo, olhamos para o seu Evangelho. O Evangelho de Cristo são boas novas de salvação. É uma boa notícia que muda a nossa história, que traz significado, que traz propósito, que traz missão, que traz cura e libertação. No Evangelho de Jesus, criamos a nossa identidade. Lembrando algo dito na primeira pregação dessa série, no primeiro domingo de março: queremos estar com Jesus, tornar-se como Ele e fazer como Ele fez. Então, para que você entenda o que é praticar o Evangelho, é viver Jesus. O que é praticar o caminho, é praticar o Evangelho, é praticar Jesus, é praticar a fé no Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, durante toda essa série de pregações, e hoje já é a 11ª, nós estamos aprendendo de forma simples, básica, o que é ser um cristão, o que é ser uma cristã, um seguidor, uma seguidora de Jesus, alguém que está no caminho, alguém que está praticando o Evangelho. E aqui o apóstolo Paulo vai dizer: eu não me envergonho do Evangelho. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Eu honro Cristo, eu honro o Evangelho. Eu não tenho vergonha de dizer que eu sou um discípulo de Jesus. Eu não tenho vergonha de dizer que eu sou um praticante da palavra de Deus. Eu não tenho vergonha de dizer que eu sou a igreja de Cristo. Eu não tenho vergonha da minha fé. Eu tenho orgulho da minha fé. Eu tenho alegria de viver a minha fé. Nós já tivemos a experiência de conversar com pessoas que disseram assim: eu me converti, eu estou na igreja, estou crescendo em Cristo, mas eu não quero que ninguém saiba da minha decisão. Ué, então se ninguém pode saber da sua decisão, significa que você ainda está com vergonha da sua fé. Você ainda está tímido ao proclamar a sua fé. Ei, você não é um agente secreto, amém? Você não é um agente secreto. Você precisa ter alegria de dizer que Jesus Cristo te salvou. Quem aqui tem alegria de dizer: Jesus Cristo me salvou? Você precisa ter alegria em apresentar ao Senhor a sua vida. Nós tivemos aqui os anúncios de hoje, feitos pelo irmão Marcelo Patriota, que está em isolamento, porque fez um procedimento muito rigoroso aí. Ele está com câncer, teve aí, graças a Deus, a pega da medula com sucesso, está super bem, em recuperação. E o Marcelo foi para o seu tratamento lá no Rio, e ele disse: eu estou indo pregar o Evangelho. E com todos os profissionais que ele conversou, ele pôde falar de Jesus, ele pôde orar por alguns, ele levou alguns exemplares do Novo Testamento e distribuiu.
Ele usou e está usando o seu tratamento para pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é não se envergonhar do evangelho. Você precisa ter alegria em testemunhar que grandes coisas Deus tem feito por você. O primeiro ponto de hoje é exatamente este: não se envergonhar do evangelho implica em honrar Jesus. Você honra Jesus? Você tem prazer? Você honra a mensagem da cruz? Você honra o que Cristo fez por você? Quando nós cantamos, sim, eu amo a mensagem da cruz, você está dizendo que você honra o evangelho. Se você tiver que explicar para alguém a razão da sua fé, você vai explicar. Se alguém questionar a sua fé, você vai dizer: por favor, não é o que eu vivo, não é o que eu creio. Eu respeito aí a sua visão, o seu entendimento, mas não é assim. E talvez esse alguém pergunte: por que não é assim? E você vai poder dizer: Jesus me salvou, Ele perdoou os meus pecados. Você é alguém que ama a mensagem da cruz? Ama mesmo? Levante as suas mãos para Jesus e diga isso: sim, Senhor, eu amo a mensagem da cruz. Eu amo. Eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu vou proclamar. Eita glória! Levarei eu também minha cruz. Aleluia, Jesus. Até por uma a tocar. Se eu amo, Aleluia. se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa a tocar. Aleluia. Muitos dizem que creem em Jesus como Filho de Deus e que até já são batizados, mas isto não é suficiente, pois o princípio do crer é acompanhado do praticar. O princípio do crer é acompanhado do praticar. 1 João 2,6 vai dizer o seguinte: quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Se você é alguém que diz ser um cristão, as suas atitudes precisam estar baseadas na palavra de Deus. Se você é alguém que diz que crê em Jesus, a sua conduta precisa ser exemplar. Por que eu disse que a igreja precisa se enquadrar nessa lei de antecedentes criminais? Porque a igreja de Jesus tem que ser exemplo. Se não for para ser exemplo, não vale a pena a gente estar aqui. Se não for para viver o evangelho, não vale a pena estar aqui. Vamos por clube, vamos jogar uma partida de futebol ou de vôlei, vamos dormir até mais tarde. Se estamos aqui, é porque queremos praticar a fé em Jesus. Praticar o caminho é honrar Jesus. Quem não se envergonha do evangelho é alguém que está honrando Jesus. E aí 1 João 2,6 vai dizer isso para nós: aquele que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Jesus explica o tema da obediência a partir da analogia com a casa construída na rocha ou na areia.
Vamos analisar Mateus 7, 24 a 27. Olha que texto poderoso. Mateus 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem o quê? Prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. São aqueles que obedecem, são aqueles que praticam. Pode vir o dia mau, e cá para nós vem para todo mundo. Pode vir a tempestade, e vem para todo mundo, cristãos e não cristãos. Pode vir o dia da aflição, e vem para todo mundo. Mas se você é alguém que pratica, é alguém que obedece, a sua casa está construída na rocha e não vai desabar. Dá um eita glória aí. Verso 26. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem o quê? Insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela o que, gente? Sendo grande a sua ruína. Quem desobedece ao Senhor vive em ruína. Nelinho está aí, ó, de pé, curado para a glória de Deus. Marcelo Patriota está aí, ó, vencendo, declarando a sua cura, declarando a sua confiança em Deus. Você sabe em quem você crê, amém? Quem aqui crê em Jesus? Se você é alguém que crê em Jesus, você é mais do que vencedor. Todo aquele que nele crê não será confundido, mas será salvo. Agora o ponto 2 vai dizer o seguinte: o Evangelho é o poder de Deus. Eita glória. Você crê que o Evangelho é o poder de Deus? Não estamos falando apenas de conteúdo doutrinário ou de teologia. Estamos dizendo que o Evangelho é o poder de Deus para salvar, curar e libertar. Eu quero te mostrar como foi o ministério de Jesus no texto de Mateus 4, 23 a 25. Olha como Jesus pregou o Evangelho. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o quê? O Evangelho do reino, e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. 24. A sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos o quê? Doentes. Eita glória. Acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epilépticos e paralíticos, e ele os curou. 25. E da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Jesus pregava o Evangelho do reino de Deus: salvação, cura e libertação. A igreja cristã, ela precisa pregar o Evangelho do reino. O Evangelho não é só conteúdo doutrinário. Eu conheço pessoas que conhecem profundamente a Bíblia, mas não creem no poder de Deus. Eu conheço pessoas que conhecem profundamente teologia, sabem explicar tudo de eclesiologia, sabem explicar tudo de escatologia, sabem explicar tudo de qualquer doutrina bíblica à luz da boa teologia, mas não creem que Deus cura câncer. E alguns são capazes de dizer: o dom de cura cessou, não, isso não existe mais. Está aí o Nelinho curado. Doutora Juliana deu aqui o testemunho dela.
foi postada no nosso Instagram, que ela deu apenas no culto das 19. Quem assistiu o testemunho da Juliana? Curada. Marcelo, no processo da cura. Daqui uns dias ele estará aqui dizendo o quê? Estou completamente curado. Você crê que Jesus cura? Ele é o mesmo. Você crê que Jesus salva os perdidos? Você crê que Jesus liberta os cativos? Você crê que Jesus pode mudar a sua história? Então você precisa aplaudir o nome de Jesus. Você precisa louvar o nome do Senhor. Você precisa louvar o nome do Senhor, adorar o Senhor, porque Ele é grande, Ele é poderoso. E ao teu falar, bilhões de falhas deixam de existir. Onde deste sua vida eu revivi. Se da morte levantaste, eu também. Eita glória. Vejo teu amor em toda a criação. Eita glória. Cada parte desenhada por tuas mãos. Se escolheste render tudo, eu também. Vejo 8 bilhões de formas de amar. Cada filho que morreste pra salvar. Se por eles deste a vida, eu também. Aleluia, Jesus. O terceiro ponto vai dizer: salvação de todo aquele que crê em Jesus. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê em Jesus. O Evangelho de João capítulo 3, verso 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não veio para te condenar, Ele veio para te salvar. Verso 16. Por favor, leia junto comigo bem alto, aumenta o som da caixa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você pode glorificar o Senhor. Todo aquele que nele crê será salvo. Ele é o Salvador. Nós não nos envergonhamos do Evangelho. Poder de Deus para a salvação, poder de Deus para a libertação, poder de Deus para a cura. Somos praticantes do caminho, catedral. Estamos olhando para Jesus. Cremos em Jesus. Abraçamos a fé no Cristo, o Filho do Deus vivo, o Emanuel. Não vamos negociar isso. Não vamos abrir mão da nossa fé. Não existe outro Salvador. Somente Cristo salva. Não precisamos de nada além de Cristo para sermos salvos. Para eu ser salvo, eu tenho que dar uma oferta lá na igreja? Lógico que não. Quem te salvou já pagou tudo. Amém? Não existe comércio da fé. Agora, a fé que eu tenho em Cristo me leva à generosidade. Não é para eu ser salvo, é porque eu já sou salvo e eu quero que multidões conheçam o Evangelho. Por isso que eu contribuo para missões, por isso que eu oferto na igreja, por isso que eu devolvo o meu dízimo, porque eu quero que a obra de Deus prevaleça, avance. Não é para comprar salvação, não é para comprar bênção. Você já foi abençoado. E quando você foi abençoado?
quando Cristo morreu por você na cruz do Calvário. Ali você foi abençoado. Então nós não precisamos de intermediários, não precisamos de imagens, de esculturas, de medalhinhas, entre aspas, milagrosas, de pessoas consideradas muito santas pela história. Somente Jesus tem o poder de perdoar nossos pecados e nos salvar da morte do pecado. Ah, mas eu preciso de um intermediário. Não, você precisa de Jesus. Não existe necessidade. Ah, eu preciso que alguém me ajude. Não, Ele já te ajudou, Ele morreu por você. Ah, eu preciso pedir para alguém pedir para Jesus. Não, não, não. O véu foi rasgado. Nós temos livre acesso. Você tem livre acesso a Cristo. Ah, mas eu preciso do pastor Rodrigo. Não precisa. Ah, eu preciso da pastora Zulima. Também não. Eu preciso do meu líder de célula. Também não. Porque o seu líder de célula, o Rodrigo, a Zulima, o André, o Cassiano, nós não morremos por você na cruz do Calvário. Ah, mas a Brenda canta tão bem. Sim, é o dom que Deus deu para ela. Mas ela não morreu por você na cruz do Calvário. Ela ajuda no seu crescimento espiritual. O Rodrigo te ajuda, o Cassiano te ajuda, a Zulima te ajuda, mas quem te salva é Jesus. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, vamos declarar que nós precisamos é de Cristo. Ah, mas se eu tiver uma medalhinha lá na minha casa, se eu tiver uma imagem de escultura, se eu tiver uma foto do Cassiano na minha casa, vai espantar mosquito, mas não vai te salvar. Se eu tiver uma figa, vai trazer sorte? Lógico que não. A sua sorte é porque Cristo morreu na cruz do Calvário por você. Ah, mas e se alguém me der o número da sorte? Meu amigo, o seu número da sorte são todos, porque Cristo morreu por você, sendo você ainda um pecador. Olha o texto que eu vou te entregar, Atos 4:12. Ah, que palavra! Leia bem alto comigo, aumenta o volume. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Por isso que eu e você amamos a mensagem da cruz, e por isso que cantamos tanto esse hino. Você nunca cantou tanto na vida como eu amo a mensagem da cruz, porque a mensagem da cruz é renovadora. A cada amanhecer eu olho para Jesus. A cada amanhecer Jesus olha para mim. A cada amanhecer Jesus olha para você. A cada amanhecer você deve olhar para Jesus. Ele é o seu Salvador. Que tal olhar mais um pouquinho para Jesus hoje e dizer: eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Os irmãos e irmãs que vão se batizar sábado: ah, mas eu ainda tenho vergonha do Evangelho. Por favor, não se batize. Nos faça um favor. Ah, eu não tenho ainda certeza da minha salvação em Cristo. Não se batize. Nós não temos uma palavra de autoajuda para você. Eu quero que você se batize de forma bem convicta, usando a sua fé e a sua razão. A sua fé para crer, e a sua razão para explicar a sua fé, explicar a sua crença. Nós cremos da importância da fé e da razão.
Por isso o apóstolo Paulo vai dizer que devemos apresentar a Deus um culto o quê? Racional. Por que que eu vou batizar? Porque Cristo me salvou. Por que que eu quero me batizar? Porque eu me arrependi dos meus pecados e não quero mais ser escravo do pecado. Explique melhor o seu desejo pelo batismo. Você vai usar Marcos 8:34. Eu quero negar a mim mesmo, tomar a cruz, morrer para este mundo e seguir Jesus. A Catedral Emanuel não tem uma mensagem de autoajuda para você, não tem uma mensagem motivacional para você. Nós temos uma mensagem bíblica que traz o equilíbrio, fé e razão. A sua mente tem que estar convicta de quem é Jesus na sua vida. Porque senão, irmãos, as pessoas entram numa igreja por uma porta, saem pela outra. Entra no rio um pecador seco e sai do rio um pecador molhado. Entra cheio de pecado e continua cheio de pecado. Porque não há o que? Arrependimento. Então nós trabalhamos hoje 3 pontos. São 3 pontos muito importantes. Não se envergonhar do Evangelho implica em quê? Honrar Jesus. 2, o Evangelho é o poder de Deus. 3, salvação de todo aquele que crê em Jesus. Fique em pé, Catedral Emanuel. Continue firme na prática do Evangelho. Continue vivendo Jesus em tudo na sua vida. Declare hoje que você não se envergonha do Evangelho e que o seu propósito é manifestar a glória de Deus aqui na terra através da sua vida. Você é uma carta de Cristo para este mundo. Você entende isso? Você crê que você é uma carta de Cristo para este mundo? Você crê que os seus pecados foram perdoados? Você crê na vida nova que Cristo tem para você? O Evangelho é o poder que transforma tudo. Cura câncer. Faz ver lá o processo do patriota, pega da medula, que eu não sei explicar, mas o trem deu certo. É o poder de Deus que acompanha a Renata para a Ásia, para o trem lá. Pega. Kirguistão. É o poder de Deus que acompanhou Juliana e continua acompanhando. É o poder de Deus que tira a culpa de você 1% por dia. No final da semana, 7%. Se você quer hoje colocar a sua vida diante do poder de Deus, que é o Evangelho, saia do seu lugar e venha a este altar. E diga: eu quero ser cheio de Jesus. Eu quero viver o Evangelho. Eu quero viver o poder de Deus. Amém? O altar do Senhor Jesus está aberto para você. Aleluia, Jesus. Eita glória.